sou Carlos Roberto Teixeira Guimarães, tabelião do Primeiro Ofício de Notas e Protestos de Fortaleza. Helena Jacéa Crispino Leite Borges, cartório do Terceiro Ofício de Russas, no estado aqui do Ceará. Renan Moreira de Noronha Brito. Eu sou titulado, concursado do cartório do Segundo Ofício de Registro de Imóveis e Notas da Comarca de Redenção e estou como delegatário interino do Primeiro Ofício de Redenção. Andréia Simone Leal, sou tabeliã e registradora do Primeiro Ofício de Eusébio. Eu cheguei aqui, fui muito bem acolhido e hoje eu exerço essa profissão de tabelião e registrador aqui em Sobral. Sou Elinalva Henrique da Silva, notária e oficial registradora de Pacatuba, Ceará. O cartório, ele não existe à toa, ele existe por uma finalidade. Em todos os lugares do mundo as pessoas nascem, as pessoas morrem, as pessoas têm propriedades, as pessoas descontam títulos, as pessoas fazem câmbio de moedas. E em muitas dessas funções, os cartórios auxiliam. As pessoas descontam garantias, criam garantias, hipotecas, cédulas, alienações fiduciárias. Então, em todos os lugares do mundo existem cartórios. De uma forma geral, o Estado ele nunca prestou esse serviço, ele sempre delegou ao particular. Só que esse serviço é uma função pública, mas ela é prestada de forma privada, né? Então, por isso que eu digo que tudo que se relaciona a cartório é sui generis, ele é peculiar, é atípico, né? Apesar de ser uma atividade, principalmente a atividade notarial, é uma atividade natural, ao passo que a atividade registral, de registro, que aí vem os cartórios de registro de imóveis, de registro civil das pessoas naturais, que faz casamento, nascimento, óbito, interdição, é uma atividade artificial, ela foi criada pelo homem com uma necessidade de gerar segurança, né? Então, historicamente, a gente tem que fazer essa distinção entre as duas atividades, a atividade notarial e a atividade registral, né? Desde 88, a Constituição estabeleceu os concursos públicos de provas e títulos, né? O que acontece é que as pessoas, os responsáveis pelas serventias notariais e registrais hoje são aprovados em concurso público e por delegação nós prestamos uma função pública em nome do Estado, né? Na verdade, o Estado mantém a titularidade e delega a um particular a prestação do serviço público. O cartorial no Brasil ela é muito invejada, muito eficiente e muito acessível dentro de um determinado contexto e célere comparado a muitos outros países. E quem atesta isso é o Banco Mundial. Porque nós somos os grandes guardiões e defensores daquele que é o princípio basilar do Estado Democrático de Direito, que é a segurança jurídica. Porém, nós vamos além, nós trabalhamos com a segurança jurídica lastreada na ausência de conflito e na prevenção de conflito. Então, o que muitas vezes a sociedade não sabe é que nós trabalhamos para garantir a segurança de todos os atos que tramitam dentro de uma serventia. Esses atos passam desde o nascimento, do casamento, do óbito, mas também dos atos negociais e especialmente daqueles atos que demandam um registro que perpasse o tempo. Ou seja, um ato que é praticado na matrícula de um imóvel, ele fica documentado e ele perpassa o tempo, ele vai produzir efeitos durante toda a eternidade, enquanto aquele ato não for modificado por um outro. O cartório, na verdade, participa da vida das pessoas do início ao fim, né? A gente registra o nascimento e a gente participa de toda a vida civil da pessoa, inclusive da vida patrimonial dela. A gente guarda sonhos e sentimentos. Nós vamos participar da aquisição da casa própria, né? Nós vamos participar do registro do nascimento de um filho e também vamos estar presentes no momento do óbito de um ente querido, né? Então, assim, quando você realizar o sonho de comprar o teu primeiro carro, nós vamos estar presentes e nós vamos guardar esses documentos. Então, é importante que as pessoas entendam que o cartório hoje está aqui para facilitar e nós temos percebido isso cada vez mais com o movimento de desjudicialização, que é o desafogamento do poder judiciário, né? Que é essa transferência dos serviços que estão no poder judiciário para o extrajudicial. Muito, muito importante, porque ela permeia o Código Civil do início ao fim.
porque ela é como se a atividade notarial e registral, ela solidificasse, ela consolidasse muitas vezes o que o magistrado faz, né? Por exemplo, a ação de usucapião, né? A pessoa ganha uma ação de usucapião, mas o registro da propriedade vai ser quando aquela sentença é levada ao cartório de registro de imóveis. Os notários, eles têm a função principal de materializar a vontade das partes. Então, trazendo isso para uma linguagem um pouco mais popular, um pouco mais acessível àquelas pessoas que não são do mundo jurídico, o que isso significa? Isso significa dizer que o notário vai captar o interesse, a vontade daquela pessoa e vai documentar. A atribuição do cartório ela é dividida por especialidades. Quando foi criado em 1994 a lei de organização dos cartórios, o Estatuto do Notário e Registrador, ela prevê o quê? Que nenhuma atribuição deve ser acumulada. Então, registro de imóveis é registro de imóveis, títulos e documentos é títulos e documentos e pessoa jurídica, hoje tudo junto. Protesto só faria protesto, tabelionato de notas só tabelionato de notas. Registro civil trabalharia com registro civil. No que tange aos cartórios de notas, eles são mais conhecidos da população em geral. Por quê? Porque os cartórios de notas estão mais presentes no dia a dia das pessoas, porque praticam os chamados atos de balcão. O que são esses atos de balcão? São aqueles atos comuns do dia a dia, como por exemplo a autenticação de documentos. O reconhecimento de firma, que também é um ato praticado pelos notários e por seus escreventes autorizados, também é um ato de balcão muito comum. Os principais serviços dos registradores de imóveis são a realização dos registros dos atos de transação. Então, por exemplo, se recebe uma escritura de compra e venda, se leva a registro dos cartórios de registro de imóveis. Se compra um imóvel através de financiamento bancário, que hoje a gente sabe que é a maior parte das transações correntes, porque a maioria das pessoas não tem aquele recurso para transacionar um imóvel à vista, então ele compra financiado. Aquele contrato que vem do banco, que materializa aquele financiamento, é registrado no cartório de registro de imóveis. Então, para a capital, hoje, a gente tem cartório que só faz registro de imóveis. Por quê? Porque tem uma relevância econômica, uma pujança econômica e ele é sustentável, que a regra do cartório é sustentabilidade. Afinal, para prestar um bom serviço, a gente tem que ter uma condição econômica, já que o Estado não subvenciona a atividade notarial. A atividade notarial e registral, ela é mantida pela pessoa que está à frente do cartório. Então, toda a responsabilidade, ela é no CPF do oficial, do titular do cartório. Então, por isso que na capital hoje, dado a maior condição econômica, a gente tem cartório que só faz registro de imóveis, cartório que só faz tabelionato de notas e cartório que só tem registro civil. E alguns tabelionatos de notas vão acumular o serviço de protesto e outros o serviço de títulos e documentos e pessoa jurídica, que foi uma forma que o tribunal, na época que organizou a estrutura na capital, entendeu que seria pertinente. Por quê? Porque, de repente, o protesto sozinho não seria viável, então ele teria que estar vinculado a uma outra atribuição. E a parte de registro de títulos e documentos e pessoa jurídica, criar um cartório só com essa atribuição, talvez também não teria sustentabilidade. E a partir dessa falta de sustentabilidade econômica, poderia acarretar uma má prestação do serviço. Então ele anexou a uma outra. E o interior do estado não, né? No interior do estado a gente tem uma regra hoje de muitas cidades que tem um cartório só que faz tudo. E o registro civil é extremamente necessário, extremamente importante. É a atribuição que garante a cidadania, né? Uma pessoa sem o registro de nascimento, ela não tem condições de exercer os seus direitos à cidadania, não tem acesso à saúde, à educação, enfim. Além do trabalho que a gente faz, a gente exerce um trabalho de psicólogo, sabe, de conselheiro matrimonial, né, de briga de casal, de tudo que você possa imaginar, o notário, o registrador, o tabelião, né, ele também exerce esse papel, né, principalmente no interior do estado, onde você é muito conhecido, né. Então, são vários casos, muitos casos interessantes, inclusive. No interior era mais comum, o pessoal às vezes trazia um agrado para você, tá certo? Convidava para ser um padrinho de um filho, coisa desse tipo assim. Você tinha muita ligação com aquele público, mas hoje aqui
Aqui eu fico mais assim, digamos, reservado, não tem muito não, porque a maioria do pessoal chega lá no balcão e tal, acontece mais lá, né? Mas assim, no interior é que é mais comum o pessoal chegava lá para lhe cumprimentar, para bater uma foto. Quando tinha casamento lá também, eles batiam foto com o oficial, era mais assim. Eu fazia escrituras daquelas pessoas que eram sorteadas no sortudão. Tinha um poupa-ganha e tinha um sortudão. E ele tinha ganho uma casa. E eu fiz a escritura dele, depois, posteriormente ele vendeu. E ele gostou do meu jeito e ele tinha meu telefone. E um certo dia eu dei o telefone da minha casa e ele foi e ligou a minha casa e a minha esposa atendeu. E ele disse, olha, quem está falando é o Chimango. A minha esposa começou a rir, Chimango? Chimango para mim é o nome de um arroz. Ele disse, não, eu sou indígena, moro aqui em Messejana, porque eu gostei muito do Dr. Cláudio e eu estou com um peru aqui para ir deixar aí na casa dele. Ela, pelo amor de Deus, não traga peru para cá não, a gente mora em apartamento. Ele disse, tem problema não, você bota lá no banheiro da empregada. E ela disse, você imagina que o bicho glu, 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 aqui dentro do prédio, não dá certo não, aqui só entra se for aqueles que vêm com termômetrozinho, quando chegar, tiver assado, já levanta o termômetro. Pelo amor de Deus, não traga isso aqui para casa não. Essas são algumas coisas que nós assim, já passamos no cartório. Eu não pensei que fosse tão abrangente, tão envolvente na vida das pessoas. É porque nós não nos damos conta no dia a dia quanto o cartório representa nas nossas vidas. Se nós compararmos o nosso sistema registral com o de outros países, né, para pegar um país famoso, né, como os Estados Unidos, o nosso sistema registral é muito mais seguro, né? Atualmente no mundo nós temos 4 sistemas registrais, né? Para citar aí nominalmente, se não me falhar a memória, o sistema de título, o sistema de título mais módulo, título mais modo complexo e o de modo complexo, né? E o sistema complexo. O Brasil ele adota esse sistema chamado sistema de título e modo, onde o modo é o registro. Qual é a grande segurança trazida, né? Para citar apenas uma das principais, qual é a grande segurança, o formato de segurança trazido pelo sistema registral brasileiro? É o sistema de registro, o sistema de matrícula. A publicidade matricular. Através de um princípio chamado princípio da publicidade, o que se tem? Tem-se que todos os direitos que possam ser oponíveis contra terceiros, eles devem necessariamente estar inscritos na matrícula imobiliária. Ou seja, tudo aquilo que não está publicitado na matrícula do registro de imóveis não pode ser oposto contra terceiros. Ele só pode ser oposto contra a pessoa com a quem você transacionou aquele negócio jurídico. Então, por exemplo, se eu tenho uma penhora que não está publicitada na matrícula, ela não vale perante terceiros. Se eu tenho uma hipoteca que não está registrada na matrícula, ela não vale perante terceiros. Se eu tenho uma compra e venda que não está registrada numa matrícula, ela não vale contra terceiros. Então, tudo aquilo que não está inscrito na matrícula, não está publicitado na matrícula, não é oponível contra terceiros. Isso é um dos grandes traços marcantes de segurança do nosso sistema registral. Por quê? Porque quando eu quero ter acesso a uma informação, que é a informação válida sobre o imóvel, eu me valho do sistema matricular. Eu vou à matrícula, porque a matrícula é que vai me dizer quem é o proprietário daquele imóvel, qual é aquele imóvel, quais são as características daquele imóvel. Enquanto que em outros países, como os Estados Unidos, por exemplo, você tem um sistema completamente diferente. Você não tem um sistema de registro de direitos, mas você tem um sistema de registro de documentos. Extremamente relevante dentro de uma sociedade marcada pela desconfiança, pelo ceticismo e pela desavença entre as pessoas. Então, por que eu tenho esse conhecimento da atuação isenta, séria dessas pessoas que estão à frente dos cartórios? Os cartórios têm se modernizado numa velocidade impressionante, acelerada, claro, pelo triste episódio que ocorreu na pandemia, que acelerou a virtualização dos cartórios, mas para além disso, os cartórios hoje conseguiram que o Poder Judiciário e a população entendesse que todos aqueles serviços que não demandam a atuação litigiosa do Poder Judiciário devem ser realizados no extrajudicial. Então, nos últimos anos, nós conquistamos grandes serviços que hoje são extremamente relevantes para os cartórios, mas essa relevância para os cartórios não seria nada se não fossem relevantes para a população.
Então nós temos hoje a possibilidade de divórcios extrajudiciais, isso mais antigo, de soluções de união estável, retificações administrativas de área que possibilitou regularizações fundiárias país afora e reorganizações territoriais, uso capião administrativa, procedimento de adjudicação compulsória, e cada vez mais os cartórios vêm ganhando notoriedade na prática desse serviço e retirando serviços do Poder Judiciário, mas não retirando, perdão, a expressão não seria essa, atuando lado a lado do Poder Judiciário em serviços, em demandas que não deveriam estar lá porque não envolvem litígio. E recentemente agora uma outra grande conquista com o Marco Legal das Garantias, que foi a possibilidade da execução da hipoteca, assim como a alienação fiduciária que já era possível, nas serventias extrajudiciais, e também a mais recente novidade, que é a execução da alienação fiduciária de bens móveis, ou seja, dos veículos automotores, que é algo que, a meu sentir, vai também revolucionar a nossa atividade. A tecnologia ela é muito fluida e substituível, né? Então, hoje em dia, a gente pratica autenticação digital, porque, na verdade, isso é simples. É simples. Os atos, o direito é o mesmo. Só a forma e o modo que é diferente. Escrituras digitais. Ou seja, qual é a diferença? As partes não necessariamente estão presentes fisicamente, mas uma está através do tabelião. Atesta, é o senhor mesmo? Deixa eu ver se é o senhor, deixa eu ver seu documento. Esse tal, tua certificação é essa? Tá bom. O senhor está em outro país? Interessante, está lavrando um ato aqui no Brasil, que tem curso regular e jurídico aqui no Brasil, com segurança jurídica. Procuração, escritura pública, registros eletrônicos, ou seja, através de um diálogo entre os cartórios, mais sério, mais rápido, né? E que os cartórios existem justamente para proteger os usuários. Nós não estamos do lado oposto, nós estamos sempre do lado dos usuários. Precisamos bastante desse seu trabalho, como temos também que conscientizar a sociedade acerca dessa necessidade, dessa importância que são os cartórios para a sociedade. Os tabelionatos de notas vêm inovando muito e vêm trabalhando com muita tecnologia através da plataforma e-notariado. Hoje, aqui no interior do estado, em Redenção, muito embora esteja numa cidade próxima a um grande centro, a realidade que nós temos hoje é de que a grande maioria das escrituras lavradas aqui na serventia já são eletrônicas. Os registros hoje são materializados também, em grande parte, em plataformas eletrônicas. Então, o futuro da atividade é muito promissor, a atividade está preparada, está integrada no meio eletrônico, isso sem falar, por exemplo, na integração prometida pelo notariado com a nova plataforma Drex, por exemplo, as Smart Escrituras que vem por aí, que vão possibilitar transações muito mais seguras, muito mais rápidas, que demandem menos intervenção das partes e que, consequentemente, evitem que ocorram situações, por exemplo, em que o sujeito assinou uma determinada escritura, assinou um determinado contrato particular, efetuou o pagamento e o vendedor não cumpriu sua contraparte, ou vice-versa. Então, conforme o volume de dados, o volume de trabalho, isso acarreta um enorme trabalho de bastidor. Não é só quem chega do balcão para fora, pensa que o serviço acaba ali. Na verdade, o serviço começa ali para a gente. Entrou ali, a partir do momento que tu entrou e saiu com o teu serviço, aí é que a gente vai começar a trabalhar. Porque a gente vai ter que disponibilizar em meios eletrônicos aquele seu documento, aquela sua informação, vai ter que depois fazer as comunicações de praxe dos selos utilizados para que o tribunal exerça a fiscalização, vai fazer ainda os repasses dos valores, as comunicações tributárias decorrentes daquele ato, as comunicações aos órgãos públicos. E aí, quando eu falo órgãos públicos, a gente pode trazer exemplo aqui. Quando há um falecimento, a gente comunica a todas, a Receita Federal, a Junta Militar para pessoas do sexo masculino, Secretaria da Saúde, enfim, são em torno de 11 órgãos, IBGE a gente comunica nascimento, casamento e óbito, para que eles possam fazer a estatística do Brasil. Então, como é que eles fazem um censo a cada 5 anos e toda hora eles conseguem saber mais ou menos qual é a população da cidade, quantos casaram, quantos divorciaram, de onde é que sai essa estatística? Dos trabalhos de bastidores dos cartórios. Então os cartórios hoje, além de eles atenderem a população, eles são a base de desenvolvimento de políticas públicas do Brasil.
do município e dos estados. Se eu entendo que o nosso passado é glorioso e nos permitiu chegar até aqui, o que eu penso para o futuro da atividade é algo extraordinário. E eu não penso isso como um sonhador ou como um grande entusiasta da atividade, que realmente sou. Eu penso isso com dados objetivos do que a gente consegue enxergar que está acontecendo nos últimos anos.